Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos a festa da Imaculada Conceição e é muito belo, providencial da parte da Santa Igreja colocar o Evangelho da Anunciação, porque a Sagrada Escritura começa no livro do Gênesis e nós vemos lá a primeira mulher falando com o anjo. E esse anjo se chama Lúcifer, Satanás, o demônio. Foi o primeiro diálogo da mulher com o anjo que está escrito na Sagrada Escritura. E o que é que aconteceu naquele primeiro diálogo? Na realidade era uma insinuação de Satanás para que, envaidecendo e causando soberba, porque é o único meio de, no estado de justiça original, naquele então que estava Eva e Adão, que poderiam ofender a Deus e perder a graça de Deus. Foi um diálogo com uma mentira, porque o diabo disse assim, que se ela comesse daquele fruto que Deus havia prometido, eles seriam como deuses, porque Deus sabia que eles seriam como deuses. Porém, Eva disse não, nosso Senhor, Deus nosso Senhor, disse não, se nós podemos comer todos os frutos, mas se nós tocássemos ou comêssemos daquele fruto que Deus proibiu, nós certamente morreríamos. E é muito interessante o hebraísmo nesta afirmação, porque morrereis de morte certamente, ou seja, é uma morte bem morrida, não? Uma exageração para mostrar que realmente morreriam. E isso que Eva diz. E o demônio, com a mesma afirmação, com esta insistência, vai dizer, não, certamente de morte não morrereis, ou seja, não morrereis de modo algum, mas serem como deuses. Então Eva vai e come aquele fruto porque ela acreditou no diabo que desacredita Deus e ela estava convicta que Deus é a verdade porque ela tinha fé, hein? Ela está em justiça original, graça santificante, todo instante da sua vida. Assim que Eva não foi criada em mancha de pecado, não, ela está no estado, Deus a criou com graça santificante. Mas ela vai comer aquele fruto e aí nós temos o primeiro pecado mortal da história da humanidade. Adão não dialoga com o demônio. Por que não? Já passou o que havia ocorrido, passou, mas só que Eva vai instigar o seu esposo para fazer o mesmo. E Adão poderia ter espiado a falta de Eva, mas não. Ele vai ver que aquilo realmente era sedutor aos olhos, porque era uma sedução de fato, envaidecendo-se, porque aí está a soberba, porque nós seremos como deuses. E aí ele vai repetir o pecado de sua esposa e vai aí ser de fato, como ele é a cabeça do gênero humano, ao afetar a cabeça, afeta todos os membros da família que nós chamamos o gênero humano, a família humana. Aí nós temos dois pecados pessoais mortais dos nossos pais, Adão e Eva, e para todos os seus filhos, seus descendentes, é o que chamamos o pecado original, que manchou toda a descendência. Todos os filhos de Adão e Eva nascem manchados com esse pecado. No Novo Testamento, o diálogo começa muito semelhante ao Antigo, mas só que dessa vez não será o anjo das trevas. Mas a mulher que vai falar é o contrário de Eva, porque ela foi criada por Deus Nosso Senhor, é uma mulher, hein? Nossa Senhora não é uma deusa. Existe uma seita pseudo-carismática, pseudo-católica, pseudo que for, mas é tudo falso que usa um hábito marrom, um véu branco, uma coisa assim, que tem adorado Maria Santíssima como se fosse uma deusa. Isso é um absurdo, hein? Isso é idolatria, isso é contrário à fé, isso é contrário ao Evangelho, isso é contrário a tudo. Nossa Senhora não é uma deusa. Nossa fé
nos ensina que existe só um Deus verdadeiro. E esta criatura, criada por Deus, como todos os outros seres, Deus a preserva do pecado original. Ela é da família de Adão e Eva. Porque se não fosse, não seria um ser humano. Nossa Senhora é filha de Adão e Eva, mas Deus corta essa transmissão maligna do pecado original no momento da concepção de Nossa Senhora, que é a festa que hoje nós celebramos. Há mais de 2000 anos atrás, num dia como hoje, provavelmente seja a data hoje, ou se não for, sabe Deus, mas num dia como hoje, há 2000 anos atrás, São Joaquim conheceu Santa Ana, com muita virtude, com muita castidade, com muito temor de Deus. E Deus Nosso Senhor quis que aquela união fosse, as anteriores foram inférteis, não, porque um deles eram estéreis, ou ambos, e neste, há 2000 anos atrás, muito mais, esta foi uma união fértil. E naquele momento em que São Joaquim, como a parte ativa, como todos os pais têm a parte ativa na concepção, Deus Nosso Senhor corta naquele momento a transmissão do pecado original. E aí Nossa Senhora vai ser filha de Adão e Eva, sim, porque ela é um ser humano, como todos nós. Mas só que nas mazelas, ela não vai herdar nada. Assim que desde o primeiro instante Nossa Senhora está unida a Deus de modo de uma perfeição sublime, microscópica Maria Santíssima no útero de Santa Ana, por não ter o pecado original, ela já está ali unida a Deus com uma graça abundantíssima, porque quando não se tem pecado está em graça. Não existe outro estado intermediário de um estado teflon, não. Ou estar com Deus ou estar com o diabo, ou está em graça santificante ou está em pecado. Não existe um meio intermediário. E Nossa Senhora vai, por quê? Ela está preservada dessa mancha, porque ela está destinada para ser mãe de Deus Nosso Senhor. E para isso é o evangelho de hoje, a narração. Está o anjo aí, São Gabriel, enviado por Deus, e ele lhe dá este anúncio, que ela vai ser mãe. E Nossa Senhora não faz como Eva fez com Satanás. Porque Nossa Senhora já havia prometido a Deus a sua virgindade perpétua, já havia prometido a Deus Nosso Senhor que ela tinha o desejo de servir a mãe do Messias. Então ela sabia que Deus havia aceitado todos os seus santos propósitos, então ela tinha certeza que Deus jamais ia se contradizer, porque aceitando algo, Deus não vai fazer o contrário. Então chega um anjo de luz, muito provavelmente no Éden o demônio apareceu como anjo de luz também, porque se fosse uma coisa horripilante, maligna, com chifres e do jeito que representamos, Eva não seria estúpida de cair numa dessas. Então, seguramente o demônio usou de toda a sua astúcia para seduzir, deve ter aparecido como um sedutor, com todo o resplendor de uma falsa glória, porque glória é justamente o que ele não tem. E Nossa Senhora recebe a visita do anjo, São Gabriel, o arcanjo. E ele vai lhe dizer, bom, que ela está destinada a ser mãe do Redentor. Agora Nossa Senhora vai falar, mas como pode ser isso? Porque eu não conheço o homem, ou seja, não conheço, não conheci, nem conhecerei, virgindade perpétua. E Deus aceitou essa minha virgindade. Agora o São Gabriel, o arcanjo, vai dizer, olha, o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Nossa Senhora sabe o que isso quer dizer. Ou seja, Deus vai, pela sua onipotência, me fazer mãe sua. Então, em sua onipotência, ele vai me dar a graça da maternidade sem tirar a minha virgindade. E Nossa Senhora considera, porque o demônio não diria uma coisa dessa. Porque aí está perfeitamente os planos dos seus santos propósitos para com Deus, que só Deus conhecia esses planos. E aí o anjo sabe este modo de maternidade, o anjo descreve, São Gabriel descreve, e Nossa Senhora vê a perfeição dos santos propósitos pessoais de sua alma para com Deus, e o plano de Deus para com ela sem desmerecer, sem diminuir, sem contradizer nenhum dos propósitos de Nossa Senhora. Para nós, queridas almas, queridos fiéis, é a mesma coisa. Imaculado Conceição ninguém será. Mas os santos propósitos que nós temos para com Deus, nós devemos mantê-los. E nunca, jamais, o bom Deus vai mandar alguma coisa que contradiga um santo propósito da alma fiel. Nunca, hein? Porque Deus não é inimigo das bondades, dos esforços, das retas intenções, dos santos desejos, não. E Nossa Senhora percebe e fala, bom,
Aí Nossa Senhora Virgem Prudentíssima considera com muita prudência. E São Gabriel vai lhe dizer: tua prima, Isabel, velha, estéril, está em 6º mês. Então ele vai afirmar que aquela onipotência divina que pôde fazer uma estéril mãe, em 6º mês de gestação, pode fazer uma mãe virgem. Porque por iluminação angélica, Deus Nosso Senhor comunicava aí os questionamentos de Nossa Senhora para São Gabriel. Por isso ele está respondendo precisamente, hein? A prudência vai considerando. E ao momento que vai considerando, Deus vai dando a resposta, porque o anjo não conhece os nossos pensamentos, mas se Deus comunica, sim. Então, Nosso Senhor foi comunicando para São Gabriel, falando: olha só, lembra de Isabel, 6º mês, útero fechado, agora portador do profeta. Então, Nossa Senhora diz o quê? Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí o verbo se fez carne. Agora vamos novamente para o jardim do Éden. Eva quis se elevar para ser mais do que Deus. Por isso ela foi precipitada a ser uma escrava de Satanás pelo pecado e arrastou ao demônio todos os seus descendentes. Agora Nossa Senhora, ela faz o quê? Se escrava de Deus, e Deus a eleva à mais sublime altura, só a deixa abaixo de sua majestade. É o contrário. E aí, quando ele corta esta maligna maldição em Nossa Senhora do pecado original, a faz preparadíssima para ser a mãe de Deus Nosso Senhor. Por isso o evangelho de hoje é da encarnação do Verbo, porque a Imaculada Conceição está destinada para ser mãe de Deus. Que podemos tirar, que lição nós podemos tirar para nossas almas desta festa? A primeira e mais importante, vendo a grandeza de Nossa Senhora de Deus para com Nossa Senhora, é pedir a graça de seguir a Nossa Senhora com nobreza de alma. Por isso, a devoção a Maria Santíssima se opõe tanto ao pecado. Não é somente por coincidência de pureza, de nobreza, não, é porque realmente o pecado quer nos fazer escravos da antiga serpente e arrastar o homem sempre para o pecado passado de Adão. E se nós deixarmos a alma ao bel prazer do pecado original, nós vemos todas as desgraças, das mais profundas, das mais graves, irem a pior das consequências. Então, ao celebrar o primeiro instante da existência de Maria Santíssima, e sendo um instante de pureza absoluta, de Deus destruindo aí a cabeça dessa serpente infernal e não deixando que infecte a Maria Santíssima, Nosso Senhor estabelece uma nova descendência. Agora é a descendência de Maria Santíssima. É verdade que nós nascemos pela a nossa parte natural vinculada à descendência de Eva, isso é inevitável, mas pela graça nós nascemos de Maria Santíssima, porque o Redentor que nos salvou, os sacramentos que nos santificam, que são frutos da paixão de Cristo, também vem da descendência de Nossa Senhora, porque tudo isso foi feito pela ser mãe de Deus. E ao momento que Deus se faz seu Filho, é nosso Redentor, então é aí Nosso Senhor quer fazer uma nova geração. E aí são aqueles que estão na Santa Igreja, que professam a fé católica e a têm por sua Senhora e por sua mãe, e isso é próprio do católico. Verdade que existem seitas que veneram Nossa Senhora, várias, e umas que chegaram até o absurdo de achar que ela é uma deusa, que isso é uma coisa, ademais de ridículo, realmente é fora de toda cogitação possível. Mas é na verdadeira igreja que Nossa Senhora desempenha o seu ofício de Senhora, fazendo com que as almas devotas se submetam a Deus. Por isso a devoção a Nossa Senhora, o grande efeito é nos arrancar do pecado. Porque o pecado original e o pecado pessoal, graças ao pecado original, que é o que? Nos afastar de Deus. Todo pecado nos afasta de Deus, uns mais, outros menos. Todo pecado nos deixa cego para não enxergar a Deus. Eva tinha Deus aí na sua frente, hein? Deus Nosso Senhor passeava pelo jardim todas as tardes, mas Eva sabia quem era Deus, com seus próprios olhos da alma e da fé, mas ela realmente achou que a serpente tinha razão. Agora, as almas que seguem Nossa Senhora vão ver que Nossa Senhora não tinha Deus na sua frente, era um mensageiro de Deus, mas pela fé pura,
inquebrantável que ela tinha, ela enxergou no mensageiro de Deus a vontade de Deus segundo os decretos do seu coração fiel para com Deus Nosso Senhor. E aí nós vemos as maravilhas que Deus fez na alma de Maria Santíssima, e Deus Nosso Senhor quer realmente fazer o mesmo com os devotos de Maria Santíssima. Nossa Senhora nos ensina a ver Deus aonde Deus está e a nos submeter a Deus conforme os desígnios e os decretos do Altíssimo. É verdade que por sermos filhos de Eva, há sempre a inclinação para o pecado. Estamos inclinados para o mal, mas ao submetermos a Maria Santíssima como Senhora nossa e Rainha nossa e como nossa mãe, ela nos concede a graça de enxergar a beleza de estar com Deus, a beleza de estar ali submisso a Deus, e que submisso a Deus nós temos a nossa verdadeira liberdade de filhos de Deus e a alegria essencial que nenhum ser, que nenhuma pessoa, que nenhuma coisa em definitiva, nada e ninguém poderá nos dar, porque é só Deus Nosso Senhor, porque nós fomos feitos para Deus. Então, a primeira lição é Nossa Senhora Maria Santíssima quer que os seus filhos também pisem a cabeça desse demônio infernal, porque pela nossa concepção nós levamos um pouco da peçonha, da primeira mordida de do Satanás, a serpente maligna, para com Eva. E assim, Nossa Senhora nos dá a graça de desintoxicar-nos deste veneno mortífero. É verdade que é pelo batismo, é verdade que é pelos sacramentos, mas é também por cada santo propósito que fazemos, porque nós dizemos: basta, Satanás, retira-te, afasta-te de mim, agora eu vou me submeter a Deus Nosso Senhor, e este é o meu santo propósito. Então, ao pisar com um santo propósito na cabeça do inimigo infernal, nós exaltamos aqueles pés imaculados que fez neste dia, há mais de 2000 anos atrás, o mesmo de uma vez por todas. Então a Imaculada, ao ser honrada, quer que também nós deixemos o pecado para o quê? Alvejar a nossa alma. E segundo, e não vou insistir mais, segunda lição que Nossa Senhora nos dá é esta santa prudência que nós devemos ter. Anjos e inspirações supostamente do céu aparecem muitas, e muitas vezes com detrimento da nossa salvação. Por isso não são do céu. Repito o que dizia há pouco: Deus Nosso Senhor nunca contradiz os santos desejos da alma. Então, às vezes nós temos aparentes propósitos, aparentes desejos, e nós pensamos que a vontade de Deus é mudar a vida de uma hora para outra, em momentos de tribulação, em momentos de aflição. E aí o que acontece? Nós vemos que é o inimigo das trevas que se passa por anjo de luz para nos arrastar para aventuras espirituais ou aventuras de reforma de vida a todo momento, e a nossa vida de tanta reforma vai atrofiando-se. Então, Nosso Senhor quer, por intercessão de Nossa Senhora, que nós tenhamos cuidados com as pseudas inspirações, com os pseudos propósitos de ficar mudando de um para outro, e enxergar no santo propósito feito diante de Deus Nosso Senhor, que aquele deve permanecer, e possa aparecer o anjo que for, o arcanjo que for, o santo que for, que queira desmerecer o propósito ou esfriar o fervor da alma dos seus santos desejos. Isso não vem de Deus Nosso Senhor. Então a prudência de Maria Santíssima, no momento da encarnação do Verbo, ela também quer nos ensinar a sermos prudentes. E aquela alma prudente, que não acredita em qualquer anjo, que não acredita em qualquer aparição, por nomes que tenham e prodígios que façam, esta alma vai poder ficar cada vez mais unida a Deus Nosso Senhor, pela verdade e consideração das verdades do Nosso Senhor, e assim não vai cair no pecado. Por quê? Porque muitas vezes o pecado são falácias, são enganos, são sugestões prazerosas ao princípio. Se nós considerássemos um pouco o que está sendo oferecido, nós veríamos, com a consideração, que aquilo é uma mentira, que aquilo é um engano, que aquilo é um prazer que se acaba. Logo, aquilo não pode ser mais do que uma ilusão, um erro, um desatino, uma estupidez de alma, em definitivo. Então, imitando a prudência de Nossa Senhora, guiados pela prudência da Imaculada Senhora, nós aí podemos alcançar a primeira consideração, que é realmente vencer, é acabar com o pecado da nossa vida. Isso é possível, hein? Isso é possível. O mundo é perverso, o mundo é cruel, nós temos poucas missas, os senhores de modo particular. É verdade, a crise na igreja realmente leva muitas almas para o inferno.
Nós temos também a falta de censura e tudo hoje é permitido, salvo ser normal, salvo ser católico, o resto tudo é permitido, então tudo é muito mais difícil. Não discutamos porque isso é uma realidade, isso é uma evidência. Mas a divina onipotência da graça de Deus não se adaptou aos tempos modernos e definhou-se. Não. E nosso Senhor, com sua onipotência, segue dando santidade para as almas que querem ser santas, com poucas missas, com poucos sacramentos, com uma igreja em crise, com um mundo adverso a Deus, isso é desde o princípio, desde o pecado de Adão e Eva, o mundo adverso a Deus, mas só que sempre houveram santos, por quê? Porque quiseram, porque submeteram a devoção a Nossa Senhora com uma alma fiel, como um filho submete a uma mãe boníssima, e dela receberam todas as graças para a sua santificação. Então, para nós, não há desculpas. Façamos um santo propósito, um santo desejo de querer sermos santos de verdade e arrancar os pecados, acabar com as ocasiões e não se deixar levar por qualquer pensamento ou falsa luz, que no fundo é trevas, e qualquer estupidez. Não, considerar as verdades de Nosso Senhor e pelas verdades de Nosso Senhor iluminar as nossas trevas, e aí nós teremos sim a graça de viver em fidelidade a Deus e fazer com que aqueles pés imaculados também pisem as inúmeras serpentes que querem nos envenenar com essa peçonha infernal. Então peçamos a Nossa Senhora essa graça. Honrar a sua Imaculada Conceição é para nós, então, para enriquecer nossas almas com essas graças. E peçamos essas duas: vencer o pecado pessoal e depois andar em prudência, iluminados pelas verdades lá de cima, para não tropeçar neste mundo e cair nas falácias de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.